Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar mais um vídeo. Meus irmãos, eu quero agradecer a cada um de vocês que é inscrito neste canal. Nós atingimos a marca de 100 inscritos. E eu estou muito feliz nesse dia por atingir essa marca tão expressiva. Quero agradecer você que tem compartilhado os vídeos, que tem nos ajudado nesse trabalho de evangelização. Estou passando aqui nessa noite para deixar um vídeo de uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Fique até o final desse vídeo e você será edificado pela palavra do Senhor. Amém? Então vamos ler a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero lembrar os irmãos que quando a gente tiver aqui 120 inscritos, eu vou estar colocando o meu testemunho de quando eu tive um grave acidente, o que Jesus fez na minha vida. Os irmãos vão ver que coisa grandiosa que Deus fez na minha vida, naquele tempo que eu tive aquele acidente em 2019. Quando nós tiver 120 inscritos, eu vou estar compartilhando esse testemunho com os irmãos. Tem um testemunho grandioso também, meus irmãos, que já está aí no canal, se você quiser ver. É um testemunho forte, da qual eu tive uma luta terrível com Satanás, porque eu estava assistindo futebol. Se você quiser ver, você pode pesquisar aí que você vai achar nesse mesmo canal, uns meses atrás aí que eu postei. Amém? Vamos para a palavra então nessa noite. Eu quero ler aqui em 2 Samuel, no capítulo de número 12 e no versículo 14. Eu quero dizer para os irmãos o tamanho da responsabilidade daquele que serve a Deus, daquele que é chamado de cristão, daquele que aceitou Jesus, que carrega o nome de Cristo na tua vida. Vamos ler aqui no versículo 14 do capítulo 12 de 2 Samuel. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que de ti nasceu, certamente morrerá. Então nós vimos aqui, meus irmãos, esse versículo, que é desse capítulo, de quando Davi peca contra o Senhor, que ele teve ali relações com Batseba, quando ele pecou contra Deus, cometendo um adultério. E o profeta Natã trouxe esse recado dos céus para Davi, que era um grande homem de Deus, profeta e rei de Israel. E ele trouxe esse versículo que me chamou a atenção. Por muitas vezes, eu lendo a palavra de Deus, tinha me passado despercebido. Mas dessa vez que eu li, o Senhor me deu o discernimento desse versículo. O Senhor abriu a minha mente espiritual, abriu meus olhos espirituais para que eu pudesse enxergar a tamanha revelação e a tamanha verdade desse versículo. Meus irmãos, em primeiro lugar, alguém que professa a fé em Cristo, alguém que é servo de Deus, ele tem um nome a zelar. Essa pessoa, a partir do momento que ela aceita Jesus, ela tem um nome a zelar. E se essa pessoa for casada, ela deve honrar em primeiro lugar ou ao seu marido ou à sua esposa. Ele precisa dar honra ao seu cônjuge. E em segundo lugar, se essa pessoa também precisa honrar o nome da sua igreja. E em terceiro lugar, e o mais importante, essa pessoa também tem que honrar o nome de Jesus Cristo. Então, quando um cristão peca contra o Senhor, quando um cristão cai em transgressão, ele faz com que o nome do Senhor seja blasfemado, como nós vimos nessa palavra. Muitas das vezes, as pessoas falam assim: eu não vou para a igreja porque eu vi um crente comprando fiado e não pagando, por exemplo. Outras vezes as pessoas falam: eu não vou para a igreja porque eu vi um crente que ele maltrata a sua esposa, por exemplo, ou o seu marido. E tudo isso, meus irmãos, a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão sempre olhando para nós, olhando para a nossa atitude e analisando as nossas obras. E por isso o tamanho da responsabilidade do crente. Então, todas as vezes que um crente peca, ele desonra o nome do Senhor, ele desonra o nome da igreja que ele congrega. E se, por exemplo, alguém comete adultério, como foi o caso de Davi nesse texto, ele está desonrando também a sua esposa ou o seu marido.
E Deus não deixa que ninguém fique impune pelo seu pecado e pela sua obra que ele comete contra o Senhor. E Davi, aqui nós vimos que foi imposta a ele uma punição, a qual o profeta Natan vai dizer para Davi: olha, o seu pecado foi perdoado e você não vai morrer, mas porém o filho que de ti nascer, esse vai morrer. Foi uma punição para Davi por causa do seu pecado. Nós vimos, meus irmãos, que a partir daquele dia, a vida de Davi se tornou um tormento, uma dificuldade muito grande. Se nós formos ler os capítulos seguintes, a Bíblia vai dizer que a filha de Davi foi estrupada, aconteceu um incesto na família de Davi, foi estrupada pelo seu próprio irmão. A Bíblia vai dizer ainda que o seu filho Absalão se levanta contra ele para tomar o reino das mãos do seu pai. A Bíblia vai dizer ainda que Absalão morre na guerra depois que estava lutando contra Davi para tomar o seu reino, o seu trono. A Bíblia vai dizer ainda, meus irmãos, que as mulheres, as concubinas de Davi, elas foram usadas em público, elas foram usadas sexualmente em público. Então, olha o tamanho, meus irmãos, da desgraça que foi na vida de Davi. Eu quero dizer para cada um dos irmãos que está me assistindo nessa hora, que o pecado tem consequência, e as consequências do pecado são terríveis. A Bíblia diz no livro de Gálatas, no capítulo 6 e no versículo de número 7, me perdoe, meus irmãos, Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz que Deus não se deixa escarnecer, e tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Então o nosso pecado, a nossa falha, ela terá uma consequência, porque além de ter consequência na nossa vida, a nossa falha também escandaliza o nome da igreja que nós congrega. A nossa falha escandaliza o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso marido. A nossa falha escandaliza ainda o nome do Senhor. Olha a gravidade, meus irmãos. Está dizendo aqui, você deste ocasião para que os inimigos do Senhor blasfemem. E é isso que tem acontecido muitas das vezes. Pessoas que não têm testemunho de crente, e aí ela escandaliza o nome do Senhor. As pessoas vão dizer: eu, para ser crente daquela maneira, eu prefiro ficar no mundo. Quantas vezes eu já ouvi isso quando eu vou evangelizar, meus irmãos? Então, que nós venhamos ter cuidado com o nome do Senhor, para que nós não venhamos escandalizar o nome do Senhor, e para que o nome do Senhor não venha a ser blasfemado sobre a terra. E que nós venhamos, meus irmãos, andar por veredas justas, por veredas honestas, se esforçando em agradar a Deus em todos os nossos caminhos. Que essa palavra venha servir para a sua edificação, venha aumentar a tua fé. Eu creio que Deus está operando nas nossas vidas. Eu creio que, por causa dessa palavra, a fé de alguém está sendo aumentada nessa noite. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, que nós venhamos estar sempre ouvindo a palavra de Deus e que Deus venha nos ajudar em todos os nossos caminhos. Eu me despeço de todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, para a honra e glória do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.